Olá, meu nome é Vladimir. Convido mais uma vez aqui o meu amigo Sarge para darmos sequência a uma série de vídeos onde iremos abordar a etimologia de algumas palavras. Palavra de número 4, mentira. O livro que usaremos sempre como referência será a Torá. E o versículo e o capítulo que vamos abordar como guia para discutir sobre a palavra mentira será o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 11, que diz o seguinte, abro aspas, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, fecho aspas. Antes de começar a explanação, eu só quero retificar uma coisa que eu disse no vídeo passado em relação ao cargo que ocupa o Eduardo Bolsonaro. Na verdade, ele não é senador, ele é deputado federal. Foi um equívoco. No meio conservador, você não tem institutos de educação que conseguiram reverter a realidade de um bairro, de um município, de um estado. Assim fica muito difícil o debate, estabelecer um debate sobre educação. Porque quando criticamos a rede pública de ensino, nós precisamos apresentar uma proposta, certo? E essa proposta depende do acúmulo de experiências exitosas, de dados concretos, factuais. Seguindo a fala do Nadalim, Carlos Nadalim, o secretário do governo federal, ele fala que não tem dados suficientes, em relação a um conteúdo educacional que deu certo dentro de algum instituto, E olha só como é engraçado, não tô falando nada contra o cara, que eu nem conheço ele, pelo contrário, eu acredito que ele tá fazendo um ótimo trabalho aí. O que queremos acrescentar e agregar são apenas dúvidas do que eles falam, e de 2000 anos de história que contradiz tudo, o que o cristianismo prega nesse sentido, de educação, de moralidade, Enfim, então temos 2000 anos de história contada que não serviu para nada para constituir, um modelo educacional consistente, para desenvolver uma sociedade justa e sadia, Visto que esse sistema que o cristianismo adotou, e que é a base do governo, é falho. Eu só quero que, como ele falou, que para ter resultado, não existe um resultado, porque não tem dados concretos. Mas, por outro lado, temos dados aí concretos, que o cristianismo não deu certo tomando conta desse tipo de ambiente educacional em relação ao que é pregado o evangelho da cruz. Essa ideologia da lei do amor não serviu para nada, como podemos ver aí no decorrer da história. Nós queremos propor, na verdade, que se discutam essas 7 leis para que esse resultado que ele tanto espera e exige para futuramente desenvolver um modelo melhor, para a educação, seja baseado nas leis de Deus, nos 7 princípios básicos para que uma sociedade pudesse viver bem, É isso que queremos falar, conversar e debater. Porque, como ele mesmo fala, existe aí dados de mais de 2000 anos que essa ideia não deu certo em lugar nenhum e nunca vai dar, porque vai de encontro com o primeiro mandamento de Deus, Que ele fala em Êxodo 20, abro aspas, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, não fará para ti nem imagem nem esculturas sobre o que há em cima da terra e debaixo do sol, fecho aspas, tá mais ou menos assim lá. Então vão de encontro a esse primeiro mandamento, que é a idolatria, que a Torá inteira, até Malaquias, exorta o povo de Israel em relação a não adorar ídolos, isso dado ao povo de Israel, mas aos Bnei Noah também, aos filhos de Noé, é dito para que também não
abominar, é abominável idolatria. Então, queremos conversar sobre a proposta de institucionalizar as sete leis de Noé nas escolas, pô. Como um princípio básico na educação. Como diz o provérbio, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, pô. Tiraram toda essa base para construir a lei em cima do amor, aí vem, né, a máxima, tudo posso naquele que me fortalece, ou faça tudo o que quiseres, que está dentro da lei, que a lei é o amor, e assim vai, né? Só pegando um gancho aí sobre o conservadorismo, né? Olha o que a Pietra falou aí. Hoje eu recebi uma frase, né, do Guy Benson, que fala: ser conservador tem a ver com os meus valores, com o meu caráter, e minha sexualidade é uma mera nota de rodapé na minha história. Quem me mandou essa frase hoje foi o próprio Dom, do grupo Gays com Bolsonaro, e eu acho muito legal quando ele conta que vários gays estão saindo do armário político, né, para usar uma expressão dele, depois que ele começou a falar sobre ser gay e ser conservador, porque aparentemente a comunidade LGBT ensina que o conservador é um monstro homofóbico, e, né, baseado em que eles falam isso, agora eu também realmente não sei. Eu acho confuso o que ela fala, né, porque se formos ver, né, bem o que a própria religião dela, que ela se diz adepta, né, a visão judaica cristã é contra, né, o que ela acha normal de conservadorismo, gay conservador. Então, você vê que é confuso, né? Como que pode ter uma aberração dessa, né? O fato do cara, da opção sexual dele, vai de encontro ao que é moral, mano. Independente de ele ser uma pessoa, né, que cumpriu o básico, não matar, não roubar, independente disso. Aí eu fui ver, né, pra fazer um estudo melhor e não falar coisas que estão além. Eu entrei no site aqui, Politize, que fala mais ou menos assim sobre o que é o conservadorismo, né? Porque eu fui ver na Bíblia, ela não aceitou, né? Então eu fui ver o que a política aí nos diz. De todo modo, é possível determinar algumas características fundamentais do pensamento conservador ocidental. O conservadorismo tem como seus principais valores a liberdade e a ordem, especialmente a liberdade política e econômica e a ordem social e moral. O conservador acredita que há uma ordem moral duradoura e transcendente, que no caso do conservadorismo ocidental é a base na doutrina cristã e tem na religião a sua base. E aí, essa base, lá em Levítico, diz que varão não pode deitar com outro varão. Então, aí ela vem com, né, frase de filósofos aí, né, vem com a filosofia grega, né, e tu sabe, né, não precisa ser historiador, né, que a cultura grega, tragédia grega, né, já mostra, né, o pão e o circo aí, como que é, né, como eles chegaram na degradação moral, achando que isso era normal, né, um homem deitar contra o homem, né, normal. E aí, enfim, só ver a história aí, não sou eu que tô falando, só fazer uma breve passagem na história, você vai ver que esses povos aí que se achavam sábios, né, pensando com bumbum, não durou, né. Só queremos entender o porquê que não é apregoado, porquê que não temos, como aí a própria Pietra falou, sobre estarmos sob o jugo da sociedade judaica cristã, né? O porquê que as 7 leis de Noé não é divulgada, né? Por que a lei do amor? Olha que loucura. Então, olha que loucura. O cara vai e faz tudo o que pode, o que não pode. Aí no final da vida que ele tá pra morrer, ele se arrepende e tá salvo.
É isso que vagabundo acredita né, que é possível, né? Olha lá, o primeiro vida louca da história, né, o Dimas, tal do Dimas. Tem até uma música aí, né, que eu acredito que é um hino que gosta de cometer perversidade, né? Você pode fazer tudo que Dimas foi o primeiro vida louca da história, né? Então é só olhar como a sociedade tá aí, né? Todo mundo tatuando o nome do JC, fala que ele salva, cura e liberta, né? Enquanto estamos aqui falando que vivermos dentro das 7 leis, quer saber que existe um Deus, não blasfemar, não matar, não roubar, não cometer adultério, estabelecer tribunais de justiça, respeitar os animais, é uma coisa muito louca, né? É ser reacionário, né? Mas enfim, vamos para a etimologia da palavra e eu espero aí os diplomatas e bacharéis aí que dê uma resposta contundente, né? Que podemos, né, trocar ideia aí, assim como vocês fazem aí com outras pessoas, né? Então deixa o recado aí mais uma vez, Alan dos Santos, a própria Pietra, Nicolas, Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, Damares, enfim, quem quiser conversar, sobre essas ideias aí, porque querendo ou não, vocês podem até achar que isso é ser progressista. Assim como eu e o Sarge acordamos, milhões e milhões de pessoas estão para acordar e vocês serão ainda cobrados, hein? Por tudo que estão escondendo e falando. Sem falar nas notícias que vocês divulgam aí, sites que propagam aí maiores fake news. O Sérgio vai falar sobre esses sites aí melhor e vamos dar continuidade aí para a etimologia da palavra. Shalom a todos, aqui quem fala é o Sérgio, para quem não me conhece. Hoje a gente está abordando a palavra mentira, que é um contexto e conceito que o mundo sempre esteve mergulhado nele. Não vou generalizar, não são todos, mas a grande maioria do mundo sempre viveu na mentira, porque sempre desprezou a verdade estabelecida pelo Criador. Então, a gente vai começar pelo contexto que a gente vive, que é o idioma em português. A mentira, segundo o dicionário Michaelis Online, significa o ato ou efeito de mentir. Cantiga não é a cantiga de canção, viu, gente? Que ela também tem esse significado. Fraude, pomada, também não é o mesmo significado. Essa palavra pomada também tem o sentido de mentir. 2. Afirmação que se opõe à verdade. Informação enganosa ou controvertida. Enredo, moca. Costume ou hábito de contar mentiras. Aquilo que dá falsa ideia. O que ilude. Opinião sem fundamento. Tem mais significados abaixo, mas eu irei me ater apenas a esses significados aqui citados por conta do nosso contexto. Agora, na etimologia, na origem da palavra, a gente já vai no hebraico. Essa palavra mentira em hebraico é sheker, que também significa engano, falsidade e fraude. Vou usar um exemplo rápido aqui das escrituras da Torá. Em Êxodo 5, verso 9, diz o seguinte: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Aqui onde está mentirosa está a palavra sheker, mas está em plural, é shekarim em plural. A raiz dessa palavra é shakar, que também significa mentira, farsa, inverdade, engano, fingimento. A passagem que o Vlad leu no início do nosso programa, Levítico 19, verso 11, essa palavra shakar se enquadra nela, onde diz: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. Onde tem mentireis no hebraico está shakar. Essa palavra shakar, novamente falando, é a raiz de sheker, que é mentira em hebraico. Como o Vlad citou de sites de notícia falsa, vou citar 2 exemplos aqui que talvez sejam os mais conhecidos, que é um site americano chamado Breitbart. Ele é apontado como um dos principais espalhadores de notícia falsa na internet americana. Recentemente teve o exemplo da França, aquela notícia sensacionalista sobre o aborto. A França é um país progressista e tem mais de 40 anos que o aborto é
já é aceito lá. Mas eles citaram tipo uma ideia que na calada da noite a Assembleia Nacional Francesa aprovou uma série de mudanças na lei bioética do país, uma das quais legalizaria o aborto voluntário até os 9 meses de gestação. Só que tal resolução ela foi votada em 4 de agosto na Assembleia Nacional Francesa, ela nem sequer passou pelo Senado ainda, então é uma notícia no mínimo distorcida. Só que tem mais detalhes. Na verdade, o que se alterou foi um parâmetro relativo à interrupção médica da gravidez, que é a sigla IMG, não voluntária. Isso aí é só quando a pessoa tem risco de morrer que rola essa interrupção médica. Ou seja, é uma notícia distorcida. E mesmo assim, não posso nem dizer que é verdade pelo fato de não ser o aborto voluntário, mas é a interrupção médica da gravidez. Quando, no caso da mulher que está grávida, ter risco de perder a vida. E isso nem passou pelo Senado, ou seja, pode ser considerado uma mentira, segundo o dicionário Michaelis, porque a mentira também consiste numa informação enganosa ou controvertida, ou alguma coisa que dá falsa ideia, ou alguma coisa que ilude, como a gente viu anteriormente. Tem um outro site conhecido que ele originalmente era chamado de Your Newswire, o nome original. Hoje ele tem o nome de News Punch. Ele é um site de notícias falsas com sede em Los Angeles. Ele compartilha bastante teoria falsa de conspiração, muita desinformação política e boatos misturados com notícias reais, que é o caso que chega a ser o caso do Breitbart. Muitas das vezes eles fazem uma mistureba, uma lavagem de verdade com mentira, o chamado cavalo de Troia. Como o Vlad falou anteriormente, no áudio, falou do cristianismo. É a maior mentira da história, o cristianismo. São 2000 anos de mentiras. Vou tentar ser direto ao ponto aqui. Por exemplo, vamos pela lógica e pela teologia, que diz o seguinte: Deus Criador, o Eterno, bendito seja Ele, é um Deus justo, é um ser perfeito, justo, que abomina mentira, né? O cristianismo, quando foi criado, o livro Novo Testamento, ele colocou supostamente Deus como mentiroso, pelo fato de que esse Deus, o Eterno, no Tanar, que é um acrônimo de Torá, profetas e escritos, é um acrônimo disso, por isso que chama Tanar. É chamado de Antigo Testamento, mas é uma forma totalmente equivocada de chamá-lo, né? Sempre gosto de frisar isso. Mas no Tanar, o Eterno diz que essa lei dele é eterna. Ele fala várias vezes, diz que a lei dele é eterna. Aí chega o Novo Testamento, cria um Deus, esse próprio Deus diz que o Novo Testamento tenta dizer que o Deus do Antigo Testamento se manifestou em carne, João 1:1. Aqui outras interpretações, né? Mas o João 1:1, ele é uma doutrina do paganismo, pegou do Platão, da tríade de Platão, e também tem esse mesmo conceito no hinduísmo. Mas enfim, esse Deus, ele aboliu todas essas leis que ele disse que era eterna ao morrer na cruz. Segundo a doutrina do Novo Testamento, a lei foi abolida. Assim que JC morreu na cruz, ele aboliu as leis para que ninguém precisasse de cumprir. Aí já vem toda a tática, né, estratégia de falar que o antigo, chamar de Antigo Testamento, o Tanar, para falar que ficou velho, ultrapassado, que não precisa mais de cumprir. Essa criação dessa religião chama explicitamente Deus de mentiroso, porque ele disse várias vezes, eu não sei dizer se são centenas de vezes, igual eu falei no primeiro vídeo, que eu não cheguei a mapear, mas é muitos exemplos que o Criador, bendito seja Ele, disse que a Torá, que são as leis dele, são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, que a Torá significa instrução em hebraico, é a instrução de Deus para a humanidade, como se fosse o nosso manual de instrução. E nós, como a gente está frisando, as 7 leis de Noa, que dessas 7 leis tem vários desdobramentos. A princípio, o mínimo que a gente tem que fazer é cumprir essas 7 leis para agradar a Deus. Então, no Novo Testamento, quem criou o cristianismo tentou falar, colocou Deus como mentiroso, porque ele disse que essas leis dele são eternas. A gente está frisando isso aqui várias vezes para que fique de fácil entendimento.
Então, esse mesmo Deus, ele escolheu o povo israelita como nação sacerdotal, no serviço religioso a ele. A nação sacerdotal é o povo israelita. Então, por isso eles têm mais leis para cumprir na Torá. Tem muitas leis direcionadas a eles. Eles não são um povo melhor que ninguém, mas eles têm uma missão à parte, diferenciada dos gentios, pelo fato de eles serem escolhidos na nação sacerdotal pelo mérito de Abraão. Entendido isso? Então, esse mesmo Deus que disse no Taná, ele fala sobre até o movimento dos astros e tal. Vou colocar na tela o exemplo. Ele fala sobre o movimento dos astros, que enquanto o Sol e a Lua, os luminares estiverem em pleno funcionamento, ele não vai esquecer de Israel como seu povo. Ele não vai abrir mão de Israel como seu povo escolhido, essa nação sacerdotal. Isso está na Bíblia. Então ele falou isso. E aí no Novo Testamento, por quê? O que acontece? Os judeus não aceitaram o JC como Messias. O que acontece? Aí, esse mesmo Deus aí que mentiu, que falou que a lei dele não era eterna, depois ele mesmo aboliu ela, no Novo Testamento, esse mesmo Deus vai lá e escolhe a igreja de Cristo, a igreja dele, supostamente, porque como pelo fato dos judeus ter rejeitado o JC, aí esse Deus falou que agora o povo escolhido dele é a igreja, então, os cristãos. Isso chama teologia da substituição, uma doutrina. Muita gente que já abraça a teoria aí, acredita que os judeus foram rejeitados por Deus. Então é uma outra mentira que eles atribuíram a Deus. Além do que, esse Deus do Novo Testamento, como eu falei, é um contexto e conceito do platonismo, a tríade, o conceito pagão e idólatra. Então o Deus que é revelado no Taná, o Criador, ele não é trino, ele é um ser apenas indivisível e incorpóreo, que está em todos os lugares. E tal. Tem uma passagem do profeta Amós que fala: independente de onde for fugir, Deus vai achar. E tal, os iníquos, né? O rei Davi também fala sobre isso, que independente de onde ele fosse, ele encontraria Deus, para mostrar a onipresença do Criador. Então isso já não se enquadra num ser corpóreo. O ser que tem corpo, ele está só no lugar, ele não está onipresente. O Eterno, bendito seja ele, é indivisível e incorpóreo. Ele é o Shema, a profissão de fé israelita, e dos monoteístas também, né? Dos Bnei Noah, que são os não-judeus que são monoteístas, que servem ao Deus Criador, o Deus que a Bíblia do Tanar, conhecido como Antigo Testamento, apresenta a nós. Por essa fake news ter sido criado, o cristianismo, por essa maior farsa da história, o mundo ocidental é baseado nessa farsa, que é o cristianismo. Eles falam de judaico-cristão, mas eles rejeitaram, eles só pegaram a história dos judeus, mas a lei dos judeus mesmo eles não querem seguir. Então as leis das nações, as nações têm que seguir essas 7 leis no mínimo. Eles pegaram essas leis aí e aboliram. O mundo ocidental foi baseado, um dos 3 pilares que eles falam do mundo ocidental é a fé judaico-cristã, mas judaico não tem nada, porque eles tiraram as leis do povo judeu. Eles anularam, né? Então só tem o cristianismo, que é uma farsa, porque eles anularam as leis de Deus, e por isso que o mundo é esse caos. O cristianismo está no mundo ocidental há 2000 anos, mas o que a gente vê é fome, miséria, guerra civil no Brasil, por exemplo, o mundo em caos, né? Entra ano, sai ano, é disputa de direita e esquerda, é as mesmas leis humanas. Enquanto o mundo não seguir as leis de Deus, vai ser esse caos. Porque enquanto a transgressão da lei de Deus existir, o mundo vai estar em anarquia. E foi isso que o cristianismo fez. Fala tanto do comunismo, mas eles mesmos propagaram a anarquia ao anular as leis de Deus. Fazendo das palavras do Sarge as minhas, temos mais de 2000 anos de história comprovando que o cristianismo não deu certo. Basta olhar os sites de notícia, as páginas policiais, os jornais, para ver que esse sistema é falho, assim como o socialismo.
Não estamos aqui querendo reinventar a roda. Estamos aqui querendo levar uma nova e antiga opção, como vocês gostam de entender, que são as 7 leis de Noah. Estamos querendo levar isso para um debate público, para mostrar para a sociedade que se seguirmos as leis do Criador, em pouco tempo teremos uma sociedade justa e sadia. O propósito do MT News é encorajar as pessoas, sejam elas líderes ou cidadãos comuns, a cumprirem as leis de Noah. Essas leis que a gente está falando desde o primeiro vídeo, que essas leis são padrão moral e de ética para toda a humanidade. Esse padrão está contido, inserido nessas leis de Noah. São 7 leis que têm seus desdobramentos. O padrão mínimo para se servir a Deus seria essas 7 leis. Elas têm seus desdobramentos, assim como os 10 mandamentos também têm vários desdobramentos. Os 10 mandamentos são um resumo de toda a Torá. Só que muita gente confunde, né, as leis de Noah com os 10 mandamentos. Por exemplo, os 10 mandamentos têm um Shabat, que é uma aliança do Eterno com o povo de Israel. Se eu não me engano, Deuteronômio fala, até o uso de argumento, que ele fez essa aliança por um dos motivos é que eles foram escravos no Egito. Então é um contexto para eles, né? Que como o povo escravo do Egito foram eles. Então está bem claro lá essa aliança, esse cumprimento obrigatório é para eles. Se um Bnei Noah quiser honrar o sábado, porque em Gênesis 2 fala que o Eterno santificou o 7º dia, como ele é o memorial da criação, ele pode honrar. Se quiser estudar, mas ele não deve abandonar trabalho para guardar o sábado, não. Se ele quiser e tal, honrar, lembrar que é um dia santificado, ele pode, só não deve fazer igual os judeus fazem, por causa que os judeus eles têm várias proibições, por exemplo, de trabalho no dia, igual fazer fogo. Hoje a gente tem a luz assim, é só acender. Na época deles lá, eles tinham que fazer, para ter luz, eles tinham que fazer fogo. Era trabalhoso, é proibida, por exemplo. É um trabalho que eu me lembro que está literalmente escrito na Torá, que é essa proibição para eles. Eles não devem fazer nenhum tipo de trabalho, porque é um dia, como é um dia para eles relembrarem várias coisas das alianças do Eterno com eles. É um dia especial, não só apenas para eles, né? Pelo fato de ter sido santificado antes de existir judeu e Torá. A Torá ser dada no Sinai já tinha sido santificado o dia como memorial da criação, mas no caso deles como obrigação já é um contexto mais deles, específico como aliança entre eles e Deus. Então uma pessoa das nações não deve colocar sobre si a obrigação de guardar. E não deve, se ele quiser honrar, ele não deve fazer como o judeu faz também. Várias das leis da Torá são obrigatoriedade dos judeus pelo fato de eles serem nação sacerdotal, estarem relacionados com o serviço no templo, as festas. E nisso porque tem muitas leis nesse quesito, nesse contexto para eles que, como eles são nação sacerdotal, a obrigação fica com eles. Mas aí muita gente pensa que eles são um povo já eleito, como se tivesse sido salvo, né? O conceito do cristianismo, um povo eleito, que já está salvo. Isso não existe, não. Cada um vai pagar pelas suas ações. Aqui as ações têm consequência e depois vai cada um receber seu veredito dado pelo Eterno, justamente por causa das suas ações. Os israelitas são um povo eleito nesse sentido, como nação sacerdotal. Se ele já tivesse sido salvo, não haveria a mínima necessidade deles cumprir os mandamentos. Na Torá, no Tanar, a salvação, entre aspas, vem pelo cumprimento das leis. E cada ação tem uma reação, tem uma consequência. Se a pessoa cumprir as leis, as coisas vão ser favoráveis para ela. É lógico que ninguém está livre de tribulação, mas se a pessoa não transgredir as leis, aí vai ter consequência também. Essas leis de Noé já vieram muito antes, né, da Torá ter sido dada no Sinai, e Deus tinha feito uma aliança com ele, com Noé. Esses mandamentos são mandamentos universais dados pelo Criador, que todo ser humano deve cumprir no mínimo para estar conectado com ele. Assim, Noé é conhecido como um homem justo diante de Deus. Por isso que é conhecido como lei de Noé, porque por esse fato aí, Noé era um homem justo que cumpria essas leis. É só para finalizar, existe a ideia, né, que o cristianismo é como se fosse um complemento, né, do judaísmo. Aí tipo, eles falam judaico-cristã, né, fé judaico-cristã. Mas esse pessoal sempre trata o judaísmo
ou a fé judaica como um mero antecedente histórico do cristianismo, mas na verdade o cristianismo aboliu praticamente tudo que tinha relação com os judeus, com a partir do primeiro século com Inácio de Antioquia, né? Levando todo mundo a pensar que a influência dos valores morais e tal no mundo ocidental fosse cristã. Mas além de tipo assim, boa parte do que eles propagam não é uma coisa deles, igual o Vlad falou, a gente não está inventando a roda. O cristianismo pegou algumas coisas do Tanar e colocou como valores morais, mas muito do que está no Tanar eles aboliram, para falar que o JC cumpriu tudo na cruz. Só para vocês verem essa diferença aí. É por isso que a gente frisa a importância do cumprimento desses mandamentos. Vamos abandonar a mentira, vamos viver a verdade. Mais uma vez, de forma clara, concisa e coesa, o Sarge passa a mensagem. Só para não passar em branco essa informação, lembrando também que em muitos países o dia 1º de abril é conhecido como o Dia da Mentira. Segundo alguns especialistas, essa ideia começou no século XVI lá na França. E aqui no Brasil essa data começou a ser divulgada em Minas Gerais devido a um jornal chamado A Mentira, que foi lançado no dia 1º de abril de 1828. Tinha como notícia o falecimento de Dom Pedro. Só que essa fake news não foi levada muito adiante porque ela foi desmentida. Em Israel também, devido ao Estado sionista, se comemora não, né? Existe esse dia, e só que tem um outro nome aí. Não é conhecido como o Dia da Mentira, mas sim Dia dos Tolos. Em hebraico é Yom HaShotim, o significado, né, desse dia, o Dia da Mentira. Ani lo meshaker otahá. Eu não estou mentindo para você em hebraico. Então, pensem, pesquisem, estudem e vem trocar ideia com a gente aí, que estamos aqui dispostos a querer contribuir para uma sociedade justa e sadia. Convidamos aqui a todos que ouvem nossos podcasts a compartilhar, né? E queremos aí que as autoridades, né, os influencers que citamos no vídeo aí, possam nos convidar para debater, né? Trocar essa ideia, informações, porque não estamos falando nada de novo, pelo contrário, estamos falando sobre os pilares da ética e da moral da civilização. Deixamos aí aberto o convite mais uma vez, que o Eterno abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.